E o foco aqui, a razão dessa aula é perspectiva. Nós estamos vendo tudo de baixo para cima. Vendo, entre aspas, não estamos vendo. Nós estamos considerando que existe algo muito maior e que nós estamos aqui nessa realidade menor e que somos pequenos ou inseridos nesta realidade. E o meu convite hoje vai ser mudar essa perspectiva e tentar fazer com que nós olhemos de fora, do alto para baixo. E isso vai ser através de um modelo de explicação do que seria a vida, do que seríamos nós nessa vida, que é algo com o qual eu tive contato em 1999 também, foi o mesmo ano em que eu comecei o curso de projeção astral. Na época eu nem vi uma correlação tão grande, que é o RPG, uma ferramenta com a qual eu trabalho, mas é uma grande metáfora do que é a vida, do que somos nós como personagem. O que é o RPG? É um jogo de interpretação de papéis. É um jogo colaborativo, muitos personagens construindo a história ao mesmo tempo. E quando eu falo já de personagens inseridos num contexto, né, você já pensa em ficção, provavelmente. E a questão é o quanto nossa vida não é uma ficção, o quanto a nossa vida não é uma aventura que estamos contando para a gente mesmo, através das nossas escolhas, porque o RPG é um jogo de escolhas e ele pode ser feito de várias formas. Pode ser narrado, onde as pessoas sentam e há uma pessoa narrando e todo mundo está imaginando a situação acontecendo. Ou o live action, que é a ação ao vivo, que é o que eu mais trabalho, que é a pessoa interpretando aquilo. Ela vai, a partir da sua personagem, vivenciar as situações de uma forma muito mais imersiva. Mesmo que o cenário não exista exatamente, porque nem sempre podemos construir os cenários, mas a representação daquilo ali teatral, né? Se vocês já foram ao teatro, sabe que não precisa nem ter cenário. Uma pessoa ou várias pessoas conseguem construir uma cena e mesmo assim emocionar os outros e a si mesmos. Quem controla o personagem no RPG, o jogador, ele sabe mais do que o personagem. Isso faz parte da proposta. O personagem precisa ser desenvolvido através das situações que vão sendo colocadas. Eu quero que vocês prestem atenção para traçarem os paralelos com a vida cotidiana sua aqui, porque existe o jogador e o personagem, a jogadora e a personagem. Essa personagem, ela tem limitações, ela está dentro de um sistema que tem leis. Você, jogadora, você, jogador, sabe tudo que está acontecendo em todo lugar, você está olhando de cima, mas você aceita que sua personagem inserida no jogo não sabe, e ela interpreta. Esse personagem precisa ser desenvolvido, ele precisa de argumentos, de vivências que vão aumentando os atributos de valores, e esses atributos vão medir sucessos e fracassos de ações a partir de escolhas. Escolha é a principal arma de um personagem, porque através dessa escolha ele vai traçar um caminho. Quem está narrando vai colocar uma situação e a escolha é da pessoa. Quantas escolhas vocês acham que vocês fazem por dia? Escolhas das mais simples, de eu vou sair de casa ou eu não vou sair de casa. E como isso muda a vida de vocês? Alguém já conheceu alguém numa festa que nem iria? Ou numa situação que aconteceu aparentemente, inesperadamente, por escolha que fez? Há duas perspectivas, a de jogador e jogadora e a de personagem. Assume-se e aceita-se essa visão limitada que não vai enxergar
não vai escutar o que todo mundo está falando se você, como jogador ou jogadora, está escutando todo mundo, as intenções, porque há essa conversa no RPG. Há risadas, há situações, né, de quando a pessoa tá todo mundo olhando de cima o cenário. O cenário pode existir no mapa, com bonequinhos na mesa, por exemplo, e todo mundo está vendo o que todo mundo está fazendo em todos os lugares e sabe que aquilo vai afetar a história como um todo. Mas aí é que é interessante, por quê? Porque a interpretação, e ganha-se pontos por isso, pelo menos no meu sistema, é de você não cometer o que é chamado de metajogo, ou seja, seu personagem realmente não sabe, você precisa interpretar que ele não sabe. Mesmo que você tenha escutado a cena de outro personagem dizendo que vai lá para te prejudicar, seu personagem não sabe disso. Então, quando ele chega perto, você o trata como se você nunca tivesse escutado aquilo. A perspectiva é trabalhada de estar num cenário limitado, dentro de regras de um jogo. Na maior parte das vezes, na mente. E essa visualização, por si só, também já é uma metáfora de limitação, porque isso aqui, por mais detalhado que seja, se você olhar ao redor, não, mas olha ali minha escrivaninha, cheio de tantas coisas, isso é, como diria Platão, uma sombra do mundo das ideias, porque no mundo das ideias é tudo muito mais intenso, mesmo que não tenha forma, por assim dizer, né? E aqui a matéria física seja uma representação da ideia, a ideia livre, ela é muito mais poderosa, muito mais intensa. Nós que não temos esse costume de nos vermos sem corpo, mas isso também faz parte da proposta de personagem. Por mais que seja uma representação, ele mexe com as pessoas. Eu posso falar isso por experiência própria, por observação, e nem preciso falar do RPG. Qualquer jogo, quem nunca participou de um jogo, e xadrez, dama, sei lá, qualquer um de disputa, jogo da vida, Monopólio, War, acho que o War é um que eu nunca joguei, mas dizem que dá muita discórdia, né? As pessoas brigam. Isso mexe com as pessoas. Isso mexe com a emoção. E talvez a proposta seja essa, mexer com as emoções. Nós estamos aqui neste plano físico com o maior desafio dentre todos, eu acho que é criar uma maturidade emocional. Aprendermos a lidar com as emoções, com o que sentimos e como sentimos. Talvez seja encontrar serenidade dentro dessas experiências que vão afetar. Não tem como, dentro de uma perspectiva interna, parece grande, aquilo que eu falei no início. Mas de fora, vamos supor um pós-vida, e olha de cima, e pareceu que passou assim, ó. Enquanto nós estamos aqui achando que demora. Por exemplo, basta todo mundo aqui olhar para trás. Quantos anos você já viveu? 18, 30, 40, 50, 60? Da perspectiva de agora, já parece que foi muito rápido. Imagina quando você sai daqui, sua consciência expande, ou você tem acesso maior à sua consciência, isso aqui vira um estalo de dedos. No RPG, há um narrador, também chamado de mestre. Eu vou narrar ou eu vou mestrar um jogo. Esse jogador, esse mestre, narrador, ele é um jogador diferente. Por quê? Eu chamo de jogador. Ele molda a realidade como ele quiser. Ele impõe as situações como ele quiser. Mas por que ele joga? Porque depende da ação dos outros. Ele não tem certeza de como as pessoas vão agir. Então, ele precisa se adaptar também, ter essa flexibilidade, responder ao que está sendo jogado para os jogadores, e os jogadores jogam de volta para o narrador. Mas esse narrador, ele constrói um mundo, inclusive, repleto de personagens que são ele mesmo. São os chamados NPCs, que são
na tradução, personagens não jogadores. Embora, como eu disse, para mim, o narrador, o mestre, ele também está jogando, mas não na mesma condição que os outros. E aí, quando eu pego esse modelo de ele cria vários personagens que vão ajudar a conduzir a história, ele assume também há uma representação desses personagens. Só que esses personagens são controlados por essa consciência. E a minha pergunta é: nós não somos personagens controlados pela mesma consciência, divididos, pseudo-individualizados, com essa noção? Porque, acreditem, eu mestro, eu narro RPG. Os meus personagens acreditam piamente que eles são quem eles são, quem eles se construíram para ser. Existe toda uma história por trás, sustentando as escolhas deles, justificando as escolhas deles. E aí vem uma questão mais profunda, porque o modelo de RPG que eu trago aqui ainda tem uns jogadores que estão desconectados deste mestre, deste narrador. Há essa separação. Mas isso talvez seja só uma metáfora de nós também estarmos aqui aparentemente desassociados, porém, se formos olhar mais além, no modelo do RPG, ele é só um modelo. O narrador está narrando personagens para outros jogadores, mas ele próprio é um personagem de um ser maior chamado Deus, que seja vida, como você quiser chamar. Então, sempre tem algo acima. Nunca sabemos onde termina. Então, é um modelo dentro de um modelo, dentro de um modelo. Mas eu considero bastante que nós somos personagens de uma mesma consciência que está jogando com ela mesma. E eu vou chegar no objetivo do RPG e vocês vão ver que interessante é correlacionar com a razão disso tudo ser. O porquê isso tudo, então? Por que uma consciência jogaria com ela mesma? E eu, como escritor, eu escrevendo, não tem outros jogadores. Eu estou jogando comigo mesmo. Eu coloco os personagens, cada um deles ali, estabelecidos dentro de uma história de vida de cada um, para justificar as ações deles e me obrigar a agir de certas formas que eu não agiria, para descobrir verdades minhas. Porque é como eu reagiria naquela situação. Eu vou me impor. Falo, não, você não vai passar aqui, você, se fizer isso, vai colocar todos em risco. E aí vem um outro personagem e fala, eu preciso fazer isso, porque se eu não colocar todos em risco, eu não vou salvar a pessoa que eu mais amo, por exemplo. Ele tem o motivo dele. E o outro também tem outro motivo. E qual é o resultado deste conflito? E quando eu digo conflito, nem precisa ter combate. É uma questão de ideias. Eu mesmo me conhecendo através do desmembramento de personagens, cada um assumindo uma visão. Análises que ficam mais fáceis de ver quando você coloca num modelo menor, ou você olha de fora, né, neste aspecto. Dependendo de como você age, esse narrador que somos, por exemplo, eu e o meu amor, éramos, a gente observava muito o jogador. A gente só colocava situações que a gente achava que era pertinente com o jogador. Se a gente percebia, por exemplo, que uma pessoa precisava ser trabalhada na questão de raiva, explodia muito, a gente criava muitas situações para tudo provocá-lo. Até a gente perceber que ele começava a perceber e relaxar no sentido de lidar com aquilo. É uma forma do RPG ajudar as pessoas, tá? Isso é um exemplo que aconteceu de fato, que estou colocando aqui. E aí, quando ele percebe no personagem isso,
É mais fácil, para começar, ele perceber no personagem. Segundo, a repetição. A repetição. Tudo que nós vivemos aqui neste mundo é na base da repetição. Se você não passa por um desafio, você precisa repetir, é uma prova. Como você agiu? Ah, como foi o resultado dele? Olha, não passou não. Ah, então na próxima vida a gente... Ou, nem na próxima vida, dependendo, a próxima ação que ele tiver, ou alguma coisa que vai acontecer, um acontecimento, vai provocar a pessoa naquele sentido, para ver se ela aprende. É para o bem dela. E quando ela aprende, de fato, ela não se prende a uma situação. Os mestres, narradores, eles também falam, não é mais necessário criarmos essas situações. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é uma estrutura viva. Depende de como nós estamos no momento, e esse nós estamos no momento depende do quanto nós estamos observando, absorvendo todas as vivências e aprendendo com elas. O RPG tem uma expressão chamada experiência. Com estes pontos de experiência, você desenvolve os seus atributos. Seja ali inteligência, carisma. O personagem tem uma ficha, eu não expliquei isso, né? Cada personagem tem ali uma série de atributos. O personagem tem pontos. Os pontos vão definir sucessos, a probabilidade de sucesso e fracasso. Por exemplo, ele tem 3 pontos, vou colocar de uma forma bem simples. Tem 3 pontos de carisma, e eu estipulei a dificuldade como 5, se ele rola um dado de 6 lados, e ele tem 3 pontos, ele tira 1, ele só conseguiu 4, então ele não conseguiu. Entenderam? Ele já tem 3, então fica muito fácil de ele conseguir. E os jogadores vão investindo, administrando estes atributos, que vão ajudá-los a interpretar, mas a parte principal está na interpretação, porque o mestre, narrador, nem sempre vai exigir um teste, mas grande parte do RPG é pautada em cima de testes em cima de escolha, cada escolha que você faz. Eu traduzo para a nossa vivência aqui, a gente vai desenvolvendo nossos personagens a vida inteira. Putz, eu não conseguia falar na frente da turma. Nunca tenha passado por isso, tá? Conheço muita gente que passou pela nossa oficina que a maior dificuldade era a oratória. Seja em faculdade, trabalho, chegar e falar, se comunicar. E aí, de tanto jogar com a gente, de vivências, a gente colocar as pessoas em situações... Já fomos para palcos de teatro, e aí eles tinham que falar para a plateia, né? Porque desenvolvemos vários trabalhos com o RPG, incluindo uns que tinham apresentações de personagens para lançar a proposta para os jogadores, que eram pessoas de empresas. Você faz a primeira vez, é chocante. Você faz outra segunda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fica mais leve. E quando você faz isso através de um personagem, é mais fácil ainda. E aí, quando você percebe que você é um personagem também, isso pode facilitar a sua vida. Esse desenvolvimento é um grande objetivo do RPG, mas eu acho que um grande diferencial talvez seja você começar a perceber que o RPG ele não é um jogo de um contra muitos, que são jogadores. Não. Ele é colaborativo. Não existe perder no RPG. E não existe perder na vida. Você pode até falar, não, eu perdi o meu emprego, mas o que você ganhou de experiência com isso? Nada é contra você. É no sentido de como você reage e o que você aprendeu a respeito de você, ou quanto aquilo vai te ajudar a te fortalecer. Você aprende não apenas com o que você fez, que você escolheu fazer. Todo mundo que joga o RPG não sabe o que vai acontecer, a situação está sendo narrada, você precisa fazer uma escolha, assim como na vida. Você precisa fazer uma escolha, e você faz, você dá uma resposta, você age de uma forma, e depois, quando você vai dormir, você pensa, putz, eu podia ter falado isso, feito aquilo, teria sido maravilhoso. Quem nunca de vocês colocou a cabeça no travesseiro no final de um dia e falar, putz, eu não falei isso para ele,
eu não falei isso para ela, ou eu tive essa oportunidade de falar uma ideia para o meu chefe, não falei, outra pessoa falou e foi ovacionada, foi promovida. Você aprende com o que você faz e com o que você não faz. O que isso faz? Experiência. Da próxima vez que eu jogar, eu já vou ter isso assimilado e não vou cometer estes mesmos erros. Eu considero que nós temos várias vidas. Qual é o nosso medo, por exemplo, de morrer? É o deixar de existir. Provavelmente. Eu tenho uma questão de eu custei a me adaptar a este mundo. Eu tive, assim, várias fases. A primeira foi, eu não queria estar aqui, não me identificava com o personagem. Droga, já que eu estou aqui, vou tentar aproveitar. E aí eu criei toda uma forma de me sentir à vontade aqui. Ok. Cheguei a um ponto de me sentir tão à vontade que teve, sim, essa questão de, tipo, caramba, eu não quero morrer para criar outro personagem. Esse aqui tá bom agora, já firmei aqui. Porque vem essa noção de que você vai perder esse personagem. E aí eu fui para um outro nível, que é o de não me importar. A dúvida do que eu vou ser depois e o esquecimento que eu vou ter dessa vida não me assusta mais, apesar de me achar extremamente interessante agora. A certeza que eu tenho é de que eu sou interessante agora. E eu acho que todo mundo aí deve se achar. Eu espero que se achem interessantes. Vocês se gostam. E é o personagem que você criou com carinho. O jogo, o RPG, tem isso. Você cria um personagem e eles morrem, tá? O mestre não tem dó, não. Você vai lá enfrentar um desafio maior do que, olha, às vezes o mestre, narrador, fez algo para você só perceber a sua limitação e fugir, e você não foge. Você vai lá, e aí você morre, e perde o personagem, e dói, porque você construiu o personagem. Teve tantas coisas que ele fazia, tinha tantas coisas que ele fazia, que até os outros personagens lamentam e choram. Por quê? Porque com aquela roupagem, eu falava coisas engraçadas sempre. Eu criei todo um funcionamento para o personagem. E a gente, todos nós aqui, eu acredito, tem um certo apego com os personagens, mesmo que eles não sejam exatamente como a gente queria, porque nem sempre é. A começar pelo físico, como todos os talentos que a gente poderia desenvolver. Por quê? Porque dá trabalho desenvolver. Como? Ludibriar este medo de perder o personagem. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês conseguem perceber o quanto vocês mudaram desde que vocês nasceram até agora? Vou dar um exemplo. Pensem em vocês na adolescência, 13, 14 anos. Façam esse exercício de visualização de vocês na adolescência e, principalmente, de algum melodrama, alguma situação na qual você olha, não quero dizer vergonha, mas sabe quando você olha para trás e fala, ainda bem que passou dessa fase, ou, não, eu fui assim, mas não sou mais assim. Faz questão de não ser daquele jeito. Tem algum aspecto seu que você abandonou? Eu trouxe a adolescência porque a adolescência é a época que a gente é mais chato, né? Hormônios ali, transbordando, você se acha invencível, invulnerável, e começa a se impor no mundo, e toda imposição, geralmente, é na explosão, né? Você fica ali, infância, sendo massacrado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, haja dessa forma, haja daquela outra forma. Aí vem a adolescência e você começa a falar assim, já que eu vou ficar aqui, eu vou ficar nos meus termos. Mas como houve tanta repressão, você explode. Você quer contestar autoridades, você quer... Ih, Entenderam o que eu quero dizer? Quero que vocês foquem nisso. Vocês acham que melhoraram? Se respondam. Porque eu olho para mim e sempre acho que eu melhoro de ano a ano. Porque quando acaba o ano, tem aquela bobagem de virada de ano, que é ilusória, mas funciona, e eu estou deixando de lado essa bobeira de achar que é bobeira, e faço uma análise, uma leitura do ano, aproveito, né, o ensejo, e faço uma análise do que eu aprendi, e eu vejo o quanto isso me modificou, e me deixou melhor, mais tolerante. Onde eu quero chegar com isso? O medo de perder esse personagem, porque ele tá bom agora, mas ele vai ficar melhor.
Você ainda vai viver mais uns anos, e daqui a 20 anos, talvez você fale, nossa, agora é que eu não queria realmente perder todas essas compreensões que eu tive, sabe? Eu custei juntar todas essas informações e me estabelecer, e vão tirar isso de mim, vai ser apagado esse personagem. Como eu disse, eu nasci bem convicto. Eu posso ser um personagem novo, mas foi um personagem novo em cima de tudo que eu já vivi antes. O que eu renovei ali foi meu corpo, para ele aguentar mais uma bateria dentro de um outro contexto, até um pouco mais livre de memórias, né? Mas subconscientemente, tudo isso ali para mim ficava. O ego, ele tem um medo de ser apagado. Ele tem isso, a questão de querer sobreviver. Acho que é uma estrutura que vai sempre nos pegar. Mas nós somos mais do que o ego. Ele é uma máscara, ele é uma roupagem que a gente tem que respeitar, mas estar ciente de que ele é uma capa e não vamos nos apagar. A gente vai nascer depois com muito mais convicção, com muito mais tudo. A experiência, ela acompanha. O RPG tem muito disso. Quando você perde um personagem, você volta para a história. O meu professor de projeção astral dizia que quando a gente perdia o corpo físico, a gente tinha que passar por todas as dimensões extrafísicas, mentais, para regressar para a fonte, para fazer um apanhado do que você aprendeu, o que falta aprender, e criar um outro personagem dentro de um outro contexto, e ainda tem isso. Onde eu vou nascer? Vou nascer nesse país, dentro deste contexto, dentro daquele contexto. Qual aventura eu preciso agora? Eu quero desse tipo. E você vai lá. E nasce naquelas condições. Aí, respondendo agora a questão, né, que a Hilda fez. No RPG, o personagem já vem pronto e você interpreta ou faz variações. Você cria seu personagem, você escolhe. Geralmente é fantasia, né? Por ser dentro de uma fantasia, você vai criar, você pode escolher se o seu personagem vai ser humano, se não vai ser humano. Dando exemplos, né? Você pode fazer um RPG de tudo. Pode ser um RPG contemporâneo, só que quem é que quer fazer uma aventura de vou trabalhar para ver se eu pago meus boletos? Ninguém, porque isso a gente vive aqui. A gente quer fazer algo diferente. Eu quero fazer o que eu não consigo fazer aqui. Eu quero voar nas costas de um dragão. Você escolhe tudo. Vai ser humano. Aí tem, por exemplo, elfo. Vai ser meio metamorfo, gato humanoide. Você pode escolher o que você quiser. Você cria a história do zero. Nasceu desse jeito, nasceu em tal terra, perdeu tudo, ganhou tudo. Não importa, você cria seu personagem e entrega a história para o mestre. A partir dali, ele estabelece um ponto de início da aventura, considerando tudo que você contou que existiu até ali. Ah, eu tenho 7 anos de idade, então você tem 7 anos para resumir para ele. Ah, eu tenho 30 anos, você tem 30 anos para resumir para ele. Claro que o RPG, para ganhar um tempo, você já cria um personagem que vai ser colocado dentro de uma aventura que já existe. Aqui é um RPG que você nasce, você vivencia essa história que está sendo contada. Isso você pode fazer todos os dias. A minha aventura começa hoje. Tudo que eu vivi antes me ajudou a ser quem eu sou, mas que escolha eu faço diante de qual situação? O que o narrador faz é colocar situações considerando a sua história. Eu comecei a narrar, eu criei meu sistema, existem vários sistemas, tá? O que é o sistema? É o conjunto de regras. Tem livros dessa grossura, assim, para você jogar RPG. O meu sistema tem 8 páginas e funciona maravilhosamente bem. Como fazer isso de forma saudável? A questão do personagem, né? Porque ainda tem essa questão que eu vou comentar aqui, eu acho que vale a pena. É importante não ir para extremismos. Ah, então tudo é uma ilusão, é tudo faz de conta? Eu não sou real? Então dane-se. E você corre um risco de correr muitos riscos por causa disso. Ou você se apega demais ao personagem, isso não é bom, ou você desapega demais, isso também não é bom. Você tem que achar um equilíbrio, talvez seja olhar a personagem com carinho, se afeiçoar, mas não se apegar. Entendem a diferença? Eu falei isso na primeira aula, não romper
com o nosso personagem. Não romper com a máscara, porque ela é necessária. É só reconhecer que temos essa máscara, que estamos aqui com um propósito, há sentido nisso. E se vocês querem sair daqui, repito, a única forma de vencer o jogo, ou sair do jogo, é vivenciando o jogo, abstraindo dele tudo que você precisa para superá-lo. A gente não lembra de tudo. A gente não esquece sua vida passada, não. Eu converso com pessoas, eu falo isso, que eu tenho uma memória... o Renato, que está aqui também, meu amigo, tem uma memória excelente. A minha memória também é muito boa, mas esse excelente nosso é, sei lá, o quê? 25% do que poderia ser? Não, talvez até estou chutando muito alto, porque a maioria fica ali nos 11, 12, sei lá, por cento. A gente já esquece e continua com a gente. Dizem que a gente revê a nossa vida toda quando morremos, né? É, a gente vai lembrar de muita coisa que a gente não nem passava por nossa cabeça. Porque se a gente encontra um amigo que fala, lembra do ano passado, e fala uma coisa que você fala, caramba, é mesmo? Imagina tudo que a gente já viveu. Nem cabe aqui, né? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar por hoje. Muito obrigado a todos vocês, de coração, e hasta.